o homem da força e da promessa. Entre esses juízes, nenhum foi tão forte, tão misterioso e tão contraditório quanto Sansão, o homem cuja força vinha diretamente de Deus. O nascimento de um escolhido. Sansão nasceu de uma promessa. Sua mãe, uma mulher estéril, recebeu a visita de um anjo do Senhor. O anjo disse que ela teria um filho que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas havia uma condição. Ele deveria ser nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o nascimento. Isso significava 3 coisas. Não poderia beber vinho, não poderia tocar em nada impuro, nunca poderia cortar o cabelo, pois nele estava o sinal de sua aliança com Deus. Quando Sansão nasceu, seus pais sabiam que ele seria especial. E à medida que crescia, o Espírito de Deus o fortalecia de forma sobrenatural. A força que vinha de Deus. Desde jovem, Sansão demonstrava uma força que nenhum homem possuía. Certa vez, quando viajava, um leão rugiu contra ele. Sansão o rasgou com as próprias mãos como se fosse um cabrito. Mais tarde, quando voltou pelo mesmo caminho, encontrou o cadáver do leão e dentro dele um favo de mel. Ele comeu o mel e levou um pouco a seus pais. Um símbolo da doçura que pode nascer até da luta. Mas Sansão também era um homem impulsivo. Apaixonou-se por uma mulher filisteia e quis casar-se com ela, mesmo contra o conselho dos pais. Durante o casamento, propôs um enigma aos convidados filisteus baseado no episódio do leão e do mel. Quando descobriram o segredo, porque sua esposa os havia traído, Sansão se enfureceu e saiu, matando 30 homens para pagar sua dívida. Era o início de um conflito sangrento entre Sansão e os filisteus. Mais tarde, Sansão tentou reconciliar-se com sua esposa, mas descobriu que ela havia sido dada a outro homem. Tomado de ira, ele teve uma ideia inusitada. Pegou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e colocou tochas acesas entre elas. Então soltou-as nas plantações dos filisteus. As plantações, vinhas e olivais arderam em chamas, um ato que deixou os inimigos furiosos. Os filisteus, em vingança, queimaram sua esposa e o pai dela. Sansão então respondeu novamente com violência, derrotando muitos deles. O nome de Sansão se tornou sinônimo de medo e poder em toda a região. Os filisteus não suportavam mais Sansão. Certa noite ele foi até a cidade de Gaza e dormiu na casa de uma mulher. Os inimigos cercaram a cidade, esperando pegá-lo ao amanhecer. Mas à meia-noite, Sansão acordou, arrancou os portões da cidade com as trancas e tudo, e os carregou nos ombros até o topo de um monte a quilômetros de distância. Ninguém podia pará-lo. Sua força era invencível, mas seu coração frágil. E então entrou em sua vida Dalila, uma mulher do vale de Sorek. Sansão apaixonou-se por ela, mas os príncipes filisteus viram nela uma oportunidade. Prometeram-lhe uma grande quantia de prata, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila tentou várias vezes enganá-lo. Sansão, dize-me, eu te peço, em que consiste tua grande força? Perguntava ela. Sansão brincava com as respostas. Primeiro disse que bastava amarrá-lo com cordas novas. Depois, com cordas frescas. Depois, tecer seu cabelo em um tear. Cada vez, Dalila o traía, e cada vez ele se livrava. Mas cansado das súplicas e sem perceber o perigo, Sansão finalmente revelou a verdade. Nunca passou navalha sobre minha cabeça porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me cortarem o cabelo, a minha força se afastará de mim. Dalila esperou ele dormir e mandou cortar-lhe as 7 tranças. Quando os filisteus chegaram, Sansão tentou reagir, mas sua força o havia abandonado. Eles o prenderam. Arrancaram-lhe os olhos e o levaram acorrentado a Gaza, onde o fizeram girar uma mó, o trabalho dos escravos e animais. Com o tempo, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Os filisteus, celebrando sua captura, organizaram uma grande festa em honra ao seu deus Dagom. Levaram Sansão ao templo para zombar dele diante da multidão. Cego, humilhado, Sansão pediu ao menino que o guiava que o colocasse entre as 2 colunas principais do templo. Então,
Orou uma última vez. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Com toda a sua força, Sansão empurrou as colunas, e o templo desabou sobre ele e sobre os inimigos. Naquele dia, Sansão matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. O legado de Sansão foi enterrado entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Ele julgou Israel por 20 anos. Apesar de suas falhas, sua impulsividade, suas paixões e erros, Sansão foi lembrado como um instrumento nas mãos de Deus. Sansão não foi apenas um homem forte. Ele foi um homem de promessa, de fraqueza e de redenção. Um lembrete de que cada pessoa tem um propósito e que a força que realmente importa é a força do Espírito.